Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os gêneros textuais. E temos um gênero muito interessante para trabalhar, que é a narrativa, em especial a narrativa de suspense. Narrativa. Olha que coisa interessante, tá bom? Então, hoje nós vamos utilizar o nosso livro de gêneros textuais. Portanto, eu já solicito que vocês saibam aí. Peguem o livro de vocês, gêneros textuais, tá bom? Peguem aí, por favor. Gêneros textuais. Enquanto vocês pegam, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá bom? Ok, pessoal. Então, abram aí na página 6, tá bom? Do livro de gênero de vocês, página 6. Gêneros textuais, narrativa, página 6. Livro de gêneros, tá bom? Vamos trabalhar a narrativa, beleza? Ok, então, nesse primeiro capítulo aqui, nós já temos algumas características aqui desse texto. Temos o texto aí, As Formigas, onde é um texto bem longo, tá? A gente vai ler esse texto todo aí e ao final vamos responder algumas questões e algumas perguntas, tá bom? Mas antes da gente ler o texto, eu queria mostrar para vocês algumas das características do gênero textual narrativa, tá bom? Que é o gênero que nós estamos estudando. Esse gênero aí, pessoal, ele possui algumas características muito especiais e nós precisamos dar muita atenção para que não para que a gente consiga identificar a estrutura textual. Porque, como eu expliquei para vocês na aula de gênero, já na nossa primeira aula de gênero, todo o texto, todo gênero, ele possui uma estrutura. E é necessário que nós saibamos qual é essa estrutura, para que nós possamos, então, identificar o tipo de texto. Isso eu já expliquei para vocês. Se vocês não sabem as características de um gênero, então vocês não vão conseguir localizá-lo em redações, em Enem, provas de interpretação textual. Eles sempre cobram o gênero textual. Por exemplo, eles colocam um texto lá aleatório e nesse texto eles pedem que vocês digam qual é o gênero daquele texto, tá bom? Então, é necessário que vocês conheçam as características do texto, que a gente chama de estrutura textual. Então, vamos lá. Eu tenho um artigo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse artigo ele fala justamente sobre as características do gênero do texto narrativo, tá bom? Pronto. O texto narrativo é o tipo textual que conta uma sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, onde os personagens atuam em um determinado espaço e durante um determinado tempo. As principais características do texto narrativo são, vamos para a primeira. Primeiro, presença de um narrador. Todo gênero textual narrativo, ele tem que ter um narrador, tá bom? É necessário que haja uma pessoa narrando o texto, tá bom? É aquela pessoa que conta a história. Ela quase nunca se identifica, tá bom? Aí temos aí alguns tipos de narradores. Ela quase nunca se identifica. Ela como se ficasse oculta no texto, tá bom? É apenas a pessoa que está ali dizendo a sequência de ações. O que é que foi que aconteceu? Como aconteceu?
mas ela não se identifica, tá bom? Vamos agora para a segunda característica aqui. Possui um enredo. A narrativa tem como característica um enredo que apresenta o desenvolvimento da história, com o surgimento de personagens e a existência dos conflitos. O enredo pode ser linear, não linear, psicológico e cronológico, ou seja, linear que segue a sequência de ações, psicológico, né, mental, e cronológico que segue uma sequência de tempo. Bom, o enredo possui uma estrutura que também permite que o texto tenha uma fluidez ao ser lido. Ela é composta por apresentação ou introdução, onde o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo onde o trama se desenvolverá. O desenvolvimento, onde grande parte da história é contada, com foco nas ações do personagem. Clímax, que é a parte do desenvolvimento onde a história chega no seu ponto mais emocionante da narrativa. E o desfecho é onde a história chega ao seu fim e todos os conflitos e acontecimentos em suas conclusões. Então, o enredo da narrativa, pessoal, essa é a estrutura desse enredo, essa é a estrutura. A apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. É a sequência de ações. A gente inicia com a introdução, continua com o desenvolvimento, faz o clímax ali, que é a parte que é mais esperada do texto, e finaliza com o desfecho. Essa é a característica aí principal do enredo do conto. Depois eu vou anotar para que vocês possam colocar no caderno, tá bom? Terceiro, ele possui personagens. O texto narrativo possui personagens. São aqueles que estão contando a história que está sendo contada, que está sendo narrada, tá bom? Normalmente na narrativa, nós contamos aí com personagens principais e personagens secundários. Os principais são os protagonistas, né? E os secundários são aqueles que ficam como se fosse assim na retaguarda, né? Ficam na espora, né? Não é sobre eles a narrativa, mas eles estão ali inclusos no enredo, tá bom? Possui um tempo específico. A narrativa também possui um período específico para se realizar, que é o tempo que a história acontece. Ele está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Ou seja, pessoal, a narrativa ela acontece em um tempo específico, tá bom? Sempre tem um tempo específico ali para aquilo acontecer. Então, normalmente, esse tempo ele é dito e mencionado na introdução da narrativa, tá bom? Normalmente, ele é introduzido no início da narrativa. E se realiza em um determinado espaço, né? Onde é o local que acontece todo o enredo. Uma cidade, um país, uma situação, uma festa, uma casa, sempre há os locais onde cada enredo, cada parte do enredo acontece. E, por último, um discurso, né? Discurso direto ou indireto. É quando ele cita a fala do personagem ou ele toma a posição do personagem e fala no lugar do personagem. Tá bom? Então, essa é a estrutura, pessoal, do texto narrativo. Tá bom? Vamos ler o texto e, em seguida, eu vou colocar toda essa estrutura que eu expliquei para vocês aqui no quadro, tá bom? Pronto, vamos agora, pessoal, para a página 6 do livro de Gênesis, tá bom? Vamos ler o texto aí sobre as formigas, beleza? Pronto, vamos lá. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão
e apertei o braço da prima. É sinistro. Ela me impediu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou soprando a fumaça na minha direção. Estudo direito, medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o quarto, fica no sótão, disse ela em meio a um acesso de tosse. Acesso de tosse. Só um minuto, tá, gente? Ó, continuando, pessoal. Vamos lá. Paramos aqui no segundo parágrafo, né? O inquilino, antes de vocês também, estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com um teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhos. Duas camas, dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com um assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. Mas que ossos tão miudinhos são de criança? Ele disse que eram de adultos. De um anão. De um anão? É mesmo? A gente vê que já estão formados. Mas que maravilha! É raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo, olha aí, admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de carro. Tão perfeito, todos os dentinhos. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro é aqui ao lado, só vocês é que vão usar. Tem o meu lá embaixo. Ponho 20 extra. Telefone também. Café das 7 às 9, deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. Fechem bem a garrafa. Recomendou coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final. Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge. Pronto, pessoal, eu vou parar aqui. O texto é um pouco longo. Eu quero que vocês continuem a leitura deste texto em casa, aí onde vocês estão, tá? Ele vai até a página 10, tá bom? Ele vai até a página 10. Vocês vão fazer a leitura aí na casa de vocês desse texto e em seguida vocês vão responder a questão da página 11, que eu vou ajudar vocês nessa resposta. Mas até então, esse texto que a gente leu, a gente já consegue encontrar algumas características que foram citadas aí, que a gente viu aí no outro artigo, né? Falando sobre as características da narrativa, de suspense. Primeiro, a gente já viu que tem a presença de um narrador, há uma pessoa que estava narrando a história, né? A presença de um narrador. Deixa eu mudar aqui.
a presença de um narrador, a primeira característica que a gente consegue encontrar aí, tá bom? Segundo, a gente vê que há um enredo, tá bom? E vamos analisar esse enredo agora. Vamos ver aí. Primeiramente, a introdução. Ela começa a falar, deixa eu colocar aqui, enredo. Bom, introdução, desenvolvimento, temos aí o clímax e o desfecho. A gente já percebe que ele começa a falar aí sobre as estudantes que estavam alugando o local, uma estudante de medicina, outra de direito, tal, pronto. Essa aí foi a introdução, né? E o desenvolvimento da história. No desenvolvimento da história, a gente consegue perceber ao longo de todo esse processo aí, né, de busca por um apartamento, ela consegue encontrar esse local e aparentemente é um pouco misterioso, né? A gente vê que tem algumas características esquisitas, como, por exemplo, o local tem ossos debaixo da cama, o que é um pouco estranho, né? A dona, né, do local lá, ela tem uma peruca, ela é bastante esquisita, né? Muito estranha, age de forma diferente. E até onde eu parei ali, ela parecia um pouco assustada com algumas coisas, né? Aquela coçada na cabeça, quando foi interrogada, enfim. Então temos aí também o nosso desenvolvimento. O clímax, eu acho que eu ainda não cheguei nessa parte, tá bom? Eu acho que eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu acho que o clímax está pela parte da página 9. Eu acredito, eu tenho certeza, tá bom? Na página 9, tá bom? Quando vocês chegarem nessa parte aí, vocês vão ver a parte mais importante, que é quando acho que descobrem que essa mulher talvez esteja se envolvida com alguma coisa errada, não sei, mas vocês vão chegar nessa parte aí, beleza? Legal. E o desfecho é o final, né? Quando chega aí na conclusão do que era aquela casa ali, né? Se de fato foi o que a gente falou, que a gente pensou, né? As inferências que a gente fez, se era aquilo que a gente estava pensando mesmo, se era apenas a nossa imaginação, né? Porque às vezes a gente pensa muita coisa ao decorrer do texto, mas quando chega no final, a gente percebe que não era aquilo que a gente pensou, tá bom? Quando chega no finalzinho, a gente vê que era algo totalmente diferente. Esse daí é o desfecho, tá bom? Beleza. Então, a presença de narrador, o enredo, que vocês ainda vão concluir, os personagens, que são as estudantes aí, bem como a dona do apartamento, personagens, tá bom? A gente já conseguiu identificar todos os personagens. Temos aí também o tempo onde aconteceu essa ação aí. Ela não especificou muito bem o tempo, tá bom? Quando aconteceu. E, por último, o local, tá bom? O local, o espaço onde foi, onde o evento aconteceu. Nesse caso aí, está dando bastante ênfase para o local onde eles estavam, né? Aparentava ser um local misterioso, um local esquisito, que eu acho que de fato era, né? E vamos descobrir muita coisa ainda ao decorrer ao decorrer desta história, né? Eu não concluí ainda, porque como vocês viram aí, são 4 páginas. Se eu for ler tudo aqui, a gente vai tomar muito tempo, eu não vou ter tempo de explicar para vocês essas características aí, tá bom? Temos ainda a questão do discurso, né? Discurso direto e indireto. Pelo que eu pude ler aqui, o discurso é direto, tá bom? O discurso é direto. Ou seja, ele está tomando o local do personagem, tá bom? Ele não está... não, perdão. Ele está usando o discurso direto, tá bom? Quando ele está tomando o local do personagem. Ele está falando como se fosse o personagem, um discurso direto, tá bom? Cadê? Deixa eu colocar para vocês. Pronto, discurso direto, tá bom? Discurso direto. Direto é quando a própria personagem fala. Discurso indireto é quando o narrador toma a frente ali. Por exemplo, a menina gritou para Júlia: não corra, entendeu? Isso aí seria discurso indireto. Discurso direto seria:
a menina, discurso direto seria, eu gritei para a Júlia, não corra, entendeu? Perceba que na primeira é como se ele estivesse narrando aí o que é que o que é que a menina falou. Já na segunda, o próprio discurso é a própria menina que está falando, tá bom? Então aqui a gente tem um discurso direto, beleza? Então essas características aí a gente consegue perceber ao ler esse texto aí. Na próxima aula, pessoal, devido ao nosso pouco tempo aqui que a gente já está encerrando, na próxima aula a gente vai falar mais um pouco sobre isso aí, a gente vai corrigir, tá? Até lá eu quero que vocês já tenham todos lido, tá bom? E respondido as questões da página 11, tá bom? Na próxima aula a gente vai concluir isso daí, a gente vai falar mais um pouco sobre esse texto aí, eu vou terminar a leitura, beleza? E vou responder as questões com vocês, tá? Mas eu acho que essa narrativa aí, ela é muito interessante. Eu acho que a gente vai chegar aí numa conclusão que a gente não esperava, né? Eu vou ler depois porque eu estou curioso para saber qual é o desfecho aí desse enredo. Eu quero saber como é que acaba aí essa história aí, essa narrativa de suspense aí. Eu tô curioso para saber, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Acho que alguma coisa muito interessante e especial vai acontecer aí, mas a gente só vai saber se a gente acompanhar a leitura, tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui, tá? Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Façam a atividade, né? Terminar leitura do texto e realizar a atividade da página 11, tá bom? Terminar a leitura do texto e realizar a atividade da página 11, beleza? É isso aí que vocês vão fazer. Então, pessoal, terminem a leitura do texto, leiam tudo e realizem a atividade aí da página 11, que vai do primeiro quesito até o sexto. Beleza? Essa vai ser a atividade de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me postar no Clezep, que eu estou à disposição de vocês para qualquer eventual questão ou dúvida, tá bom? Qualquer dúvida, podem ir lá que eu vou ajudar vocês. Ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Eu vou deixar um minuto aí do texto na tela para vocês copiarem, anotarem no caderno de vocês aí as características da narrativa, tá? Características da narrativa. Pronto. Característica narrativa e aqui são as atividades, beleza? Fico por aqui, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, gente. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana, bom descanso para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.